Graça e paz, meus queridos. Estamos de volta com mais uma meditação do texto das Sagradas Escrituras. E eu falei no primeiro vídeo sobre a denúncia do profeta Isaías 58:1, e hoje nós vamos ver o versículo 2 do capítulo 58. Ele diz assim, no capítulo 58, 2: Todavia me procuram cada dia, tomando prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunta-me pelo direito da justiça e tem prazer em se chegar a Deus. Neste texto, nós temos pelo menos 8 observações que são feitas aqui nesse texto, ou que percebemos, né? Primeiro, o povo buscava a Deus. Diz o texto que o povo buscava a Deus. O povo não tinha esquecido de buscar a Deus. Isso eles estavam fazendo. O problema não é se buscamos, se vamos à igreja, mas como é que o fazemos. Em segundo lugar, demonstravam interesse no caminho do Senhor. Parecia autêntico aquela presença no templo, nos rituais de adoração. Eles tinham tudo isso. Mas, como vamos perceber, não era a forma correta como Deus queria que fosse. Em terceiro lugar, eles praticavam a injustiça. Então você vai perceber que eles buscavam a Deus, eles demonstravam interesse no caminho do Senhor, mas praticavam injustiça. E aqui é que está o X da questão. Se nós buscamos a Deus e sabemos o que é certo, mas fazemos errado, nós estamos fora daquilo que é o propósito da palavra de Deus para a nossa vida. E em quarto lugar, o culto era constante. Não era falta de ir ao templo. Não era falta de prestar culto a Deus. Eles prestavam culto ao Senhor, né? Mas apenas de aparência externa. Isso aqui, nós precisamos prestar atenção a isso. Porque muitas vezes nós nos contentamos indo ao culto, né? Mas a pergunta é: esse culto é autêntico? Esse culto, ele exalta realmente a Deus? Essa é a questão. E em quinto lugar, cobravam justiça, mas eram injustos, né? Nos lembramos, porém, quando Davi se indignou, dizendo ao profeta Natã que o homem que comeu a ovelha
que era do homem pobre, deveriam pagar 4 ovelhas, porque isso é que a justiça mandava fazer. Mas ele não pensava que Deus estava cobrando justiça dele, quando na verdade ele foi injusto com Urias. Olha que coisa interessante a palavra de Deus nos ensina. E, em sexto lugar, eles estavam oferecendo um culto que parecia, ou melhor, que achavam que já tinha feito o suficiente. Achava que Deus estava contente com toda aquela aparência, todo aquele aparato, que é o que nós muitas vezes vemos hoje. Às vezes a igreja tem bons músicos, a igreja tem bons cantores, tem uma boa liturgia, mas a pergunta é: Deus está se agradando desse culto? As músicas que se cantam, elas louvam realmente a Deus? Essa é a pergunta. Nós estamos agora, estava vendo agora, até postei aqui, no meu Face, depois você pode ver, que a música da igreja se tornou igreja uma música de sofrência, né? É a música que quer falar o que o povo quer, não é o louvor. É a música comercial e não a música que louva a Deus. E, em sétimo lugar, eles reivindicavam o juízo de Deus sobre seus inimigos. Queria que Deus o atendesse e que o socorresse na sua necessidade. Mas a pergunta é: eles estavam realmente fazendo isso que Deus queria que fizesse? As coisas que Deus exigia que fosse feita? E Deus disse que só venceria os inimigos deles se de fato eles fossem justos, de fato eles andassem na presença de Deus. E o que é que acontece conosco, meus queridos? Quando é que o nosso inimigo é derrotado? Quando é que o nosso inimigo é vencido? Quando nós fazemos a vontade de Deus. Sem a vontade de Deus, é impossível servir, sem fazer a vontade de Deus, é impossível vencermos o inimigo. O inimigo da nossa vida vai se avolumar sobre nós. Ele vem para cima e vai ter vitória. Nós só podemos vencer o inimigo obedecendo a palavra de Deus. E, em oitavo lugar, perguntavam a Deus por que a sua mão não se movia. Por que que nós oramos e parece que Deus não está ouvindo? Por que nós jejuamos e o Senhor não atenta para o nosso jejum? Por causa da maneira errada, por causa da injustiça que eles estavam cometendo. Esta é a verdade. E é isso que nós precisamos prestar atenção. Porque o Senhor nos dará a vitória quando nós formos obedientes à sua palavra. Sem obediência, é impossível termos vitória, porque tudo depende da obediência. Tudo depende de fazermos a vontade de Deus, como a palavra de Deus nos descreve. E nos textos seguintes, que ainda vou comentar, nós vamos ver Deus especificando
o porquê que ele não atendia o povo, porquê que ele não estava se movendo em favor deles, uma vez em que eles não estavam fazendo aquilo que Deus havia determinado que fosse feito. E se nós queremos, melhor, se nós queremos ver bênção nas nossas vidas, vamos ter que mudar a maneira de nos comportarmos. Eu fico pensando, eu vejo cada coisa acontecendo na igreja hoje que no meu tempo não tinha. Parece que a igreja foi tentando se modernizar. Essa é a verdade. É tanta invenção ultimamente. E a palavra está onde? A palavra é isso que nos sustenta, é a Bíblia Sagrada. É ela que nos dá vida, é ela que nos dá vitória, é ela que nos afasta do pecado. Como disse Moody, né? Ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. Que possamos meditar sobre isso e possamos determinar no nosso coração fazer a vontade de Deus. Deus abençoe. Até o próximo vídeo em nome de Jesus.